Olá, estudante de redes de computadores e disciplinas correlatas. Aqui é o professor Fabrício Bortoluzzi para, na aula de hoje, falar um pouco sobre a camada de aplicação e a interação que ela tem com as demais camadas de comunicação do modelo estruturado de estudo de redes de computadores. Camada de aplicação é aquela que interage com o usuário, é a camada mais software, mais perceptível por quem estuda e usa computadores e redes para comunicação. O modelo mais moderno entende que a camada de aplicação é uma agregação da camada de apresentação e sessão inclusas, então a gente lida com detalhes como, por exemplo, compressão, estabelecimento de um alfabeto universal, que são típicos da camada de apresentação, criptografia, todos eles inclusos na aplicação, porque na prática é isso que acaba acontecendo, e também a multiplexação dos circuitos virtuais que a camada de sessão nos traz, é vista, ou é agregada toda dentro da camada de aplicação. Então, nosso único ponto de contato acima é o usuário, o ponto de contato abaixo é a camada de transporte, que tipicamente ou é rápida ou é confiável e normalmente não faz as duas coisas ao mesmo tempo. A literatura que vai ser usada para nos guiar é a de redes de computadores e a internet, do James Kurose, capítulo 2, camada de aplicação. E como guia programático, como conjunto de recursos ou estudos, a gente vai ver princípios comuns a todos os programas da camada de aplicação, uma coletânea do 2.2 ao 2.5 em que vemos alguns protocolos dessa camada para ter alguma ideia de como eles funcionam, aplicações ponto a ponto ou par a par, que são diferentes então no conceito dos anteriores, programação de sockets, como forma de ilustrar como a pessoa interage então quando quer fazer uma nova aplicação, tanto por UDP quanto por TCP, que são as duas opções mais prováveis da camada de transporte. O autor também nos traz assim uma ideia prática de que a camada de aplicação lida com aquilo que a gente percebe quando usa o computador com aplicações de rede. Por exemplo, o navegador, um comunicador instantâneo que transmite áudio, vídeo e texto, como Skype, o Facebook enquanto rede social, que pode ser acessada pelo navegador ou por um dispositivo móvel, transmissão de áudio e vídeo no YouTube ou em ferramentas parecidas, inclusive como essa da própria aula, que está armazenada num servidor de streaming, não é transmitida ao vivo, mas poderia ser se a gente optasse por esse modelo, com data e hora marcada e eventual participação do estudante perguntando. Então, é um tipo de aplicação que seria bastante curiosa para estudarmos o modelo de redes. E a lista não para por aqui, porque qualquer pessoa que invente uma nova atividade, um novo jogo, uma nova função na camada de aplicação estará expandindo o uso dessa camada, as possibilidades dessa camada. A ideia é seguirmos uma fala em que a gente vê o modelo de serviços, vemos o paradigma cliente-servidor com bastante ênfase, vemos o paradigma ponto a ponto como curiosidade ou como aspecto mais assim ligado às redes de lazer, de entretenimento, mas não exatamente às redes comerciais, a coletânea de protocolos e o exemplo de programação. Aqui numa versão textual, então, olha, todos esses são possibilidades da camada de aplicação para que fique bem claro. Correio eletrônico, navegação na web, mensagem instantânea, login remoto como VNC, RDP, LogMeIn, TeamViewer e tantos outros, compartilhamento de arquivos par a par, ponto a ponto, peer-to-peer, como por exemplo BitTorrent, mas também Kazaa, Gnutella, DC++, tantos outros. Jogos multiplayer, jogos em que as pessoas se reúnem simultaneamente para combater ou para cooperar. Clips de vídeo como esse da aula armazenados em algum servidor e transmitidos sob demanda para você. Redes sociais, voz sobre IP, que é a telefonia trazida para o conceito de internet com seus prós e seus contras. A videoconferência em tempo real, que evita que pessoas tenham que, por exemplo, se deslocar, viajar e tudo mais para tomar decisão, fazer reuniões, resolver problemas
ver a família e tudo mais. Computação em grid, em grade, em cloud computing, e tantas outras terminologias que trazem a ideia de que um monte de computadores separados pode cooperar para a resolução de um problema com um poder, um desempenho de escala combinado entre eles. Interessante é que quem pensa em criar uma aplicação nova, a ideia é que essa aplicação funcione em diversos computadores, mais ou menos como seria um programa que também não usa rede, né, um editor de texto, bloco de notas, planilha de cálculo, mas que em algum momento esses programas troquem mensagem entre si. Então, você teria como diferencial apenas isso, a troca de mensagens. O que eu quero dizer é que um programa que executa num computador e um programa que executa em outro, eles não dependem de um do outro para executar, mas eles podem depender, podem trocar mensagens se a rede estiver disponível e com isso fazer uma comunicação distribuída, por assim dizer. Quem programa a aplicação tem que saber fazer, vamos dizer assim, em linguagem de programação, os includes e os imports da camada de transporte. E fim de conversa, o resto das camadas não precisa ser compreendido. Uma forma de entender isso é que, por exemplo, quando você tem o navegador Chrome, você usa ele tanto por Wi-Fi quanto por rede cabeada. Logo, não faz sentido a ideia de que você precisaria ter um navegador quando usa Wi-Fi e um navegador quando usa rede fisicamente conectada por cabos, porque o desacoplamento entre as camadas permite que uma coisa não dependa da outra. Isso é só para ilustrar como a coisa realmente é bastante interdependente, mas também pode variar de tecnologia numa camada, nesse caso do exemplo do Wi-Fi é na camada de enlace, e isso em nada afeta a camada de aplicação. Vamos entrar então nos princípios propriamente ditos. O primeiro princípio é de cliente-servidor. Essa é uma ideia que remete ao pensamento de que um computador tem um programa tipicamente dormindo, bloqueado, aguardando a entrada de uma conexão. Para quem entende de sistemas operacionais, significa que esse processo servidor está bloqueado numa fila de bloqueio, aguardando uma interrupção externa acontecer, no caso, a chegada de um datagrama, um pacote, um quadro de rede. E isso configura a característica servidor da comunicação. E a parte cliente, ela está aguardando o usuário solicitar uma função, tipicamente isso, e esse cliente então fará uma comunicação com o servidor que acordará esse servidor para que ele atenda. Se formos falar do caso do navegador, você tem o Chrome como cliente. Os web servers talvez sejam menos conhecidos, né, do seu repertório, então poderíamos pensar no web server Apache, que é um servidor web que faz o diálogo oposto ao do Chrome nesse exemplo. E aí ele fica dormindo, esse servidor, aguardando que o Chrome se conecte. Quando o Chrome se conecta, ele acorda, atende o Chrome e dorme de novo. Isso é bom porque assim a gente garante que um servidor consiga atender uma grande massa de usuários, porque ele não está o tempo todo consumindo o processador. Por outro lado, você tem a arquitetura ponto a ponto, peer-to-peer ou par a par, em que todos os computadores que se comunicam são servidores e clientes também. A gente vai ver alguns exemplos adiante, onde o Skype, por exemplo, se enquadra nesse caso, e os softwares de torrent também. A coisa ainda pode ser híbrida, no sentido de que você tem parte da comunicação sendo cliente-servidor e parte sendo par a par. Eu também vou ilustrar isso assim que as imagens adiante aparecer, e digo que o Skype se enquadra em todas essas terminologias em diferentes momentos, cabendo a mim explicar logo adiante quais são eles. Aqui você tem o diagrama em que computadores que estão nas pontas finais, servidores e clientes, consomem dados entre si através de requisições remotas marcadas por uma coisa que chamamos de protocolo. Então, acima você tem um notebook que consome serviços no servidor que está distante. Aqui um outro dispositivo móvel consumindo desse mesmo servidor, o que traz a ideia de que esses servidores podem cooperar, sendo um ou dois para cada 50, 100 clientes, e aumentando na quantidade de máquinas à medida em que o número de clientes também consome. A comunicação pode acontecer em rede local, pode ter aqui um computador na mesma rede local do servidor consumindo recursos dele, mas servidor é essa máquina tipicamente projetada para operar 24 horas por dia, por longos períodos de tempo, falhar poucas vezes durante a sua história de uso, ficar ligada a boas fontes de alimentação, refrigeração adequada, não tem monitor,
e esse tipo de característica aí, né? É interessante dizer que não é comum que um cliente se comunique com outro, pelo menos não na arquitetura cliente-servidor, e é o que mais vocês veem na vida profissional, é essa arquitetura. Dá para dizer que ela é a única realmente viável para fins de negócio, fins de profissão e tudo mais, sendo a arquitetura para a par uma coisa um pouco mais exótica nesses ambientes de trabalho. Vejam, por exemplo, a parte de data center. O servidor, atualmente chamamos que uma coleção de servidores encontra-se numa plataforma de nuvem, né? O usuário final realmente não quer saber mais detalhes, apenas os estudantes precisam saber. E aqui temos o caso, por exemplo, de um data center do Google, em que você tem lá milhões de dólares, ou milhões de reais, no caso do Brasil, gastos para que se construa um ambiente robusto, fisicamente difícil de invadir, de adentrar. Não é à toa que esse ambiente está perto de um rio. Ele muito certamente, esse data center está aí não por causa de problemas de enchente, que é um risco físico, mas para que a empresa possa consumir eletricidade diretamente de quem está gerando logo ao lado, ou até mesmo ela própria se envolver no projeto de uma hidrelétrica, dado que o consumo elétrico é talvez o pior problema, a pior parte do projeto, a refrigeração também é, e aí você tem então uma densidade absurda de servidores, em que todos eles são colocados para cooperar em paralelo e dar a impressão para o usuário final de que esses ambientes, como posso dizer, são abstratos, né? Não aparecem no dia a dia. Uma forma de você ver em mais detalhes isso é buscar pelo tour virtual pelo data center do Google, em que você pode ver então lá dentro como é essa estrutura da fotografia. Eu vou pegar uma parte aqui qualquer. Primeiro ouça o barulho da refrigeração, né? Muito bem, dá uma olhada nas estruturas de rack. Todos esses são computadores, eles têm abastecimento elétrico, têm fontes de alimentação, tem conectividade de rede, que dá para perceber mais desse lado. São corredores enormes, cada computador desses aí pode ter, ou cada chassi pode ter vários computadores dentro, e são vários chassis por rack. Rack é o nome da unidade. Esses racks são bastante personalizados, dá para ver também estruturas marcadas em azul para determinar canais de refrigeração. Dá para ver marcação luminosa de computadores que eventualmente quando estragam marcam cores diferentes, facilitando a localização das máquinas. Há uma preocupação com segurança física, aqui nessa parte dá para ver que eles destroem discos rígidos em fragmentadora para evitar possível roubo de dados assim que seja jogado no lixo. A parte de refrigeração, que essa empresa escolhe pintar canos com cores diferentes para representar calor e áreas frias, né? Troca de calor, envolve então transmissão de água e ar refrigerados que vão lá para fora do data center esfriar e depois voltam aqui para dentro, um sistema parecido com um radiador de automóvel. E aí então você tem assim uma pequena ideia do que nos cerca quando a gente fala de construção de data centers para dar suporte àquilo que o usuário percebe como nuvem. Na arquitetura P2P pura, o data center não é necessário, o que pode significar uma grande economia, porém você não tem confirmação ou garantia de onde as informações estão e se elas ficarão durando para sempre. Porém, apesar de todos esses problemas, ela é altamente viável para distribuição de conteúdo, infelizmente muito usado para pirataria, né? Você tem lá, baixa um filme, várias pessoas querem uma cópia do filme, você acaba distribuindo isso. É uma infração de lei de direito autoral aqui no Brasil, é importante dizer, mas ela acaba sendo um hábito popular muito comum. E os pares são conectados ponto a ponto, porque cada um abre uma porta para servir conteúdo e abre também uma porta para receber conteúdo, então configure essa questão para par, tá? Todo mundo está consumindo e servindo ao mesmo tempo. Quando você fala com web server, não é assim que as coisas funcionam, mas quando você tem um sistema de troca de arquivos nessa modalidade, você tem essa comunicação em dois caminhos. Ela é altamente escalável, porém é difícil de administrar. É escalável porque quanto mais gente quer o documento, o arquivo, o filme, mais gente vai ter. E quanto mais novas pessoas quiserem, mais gente servindo haverá. Mas não é fácil de você controlar a certeza de que isso vai durar, por exemplo, um século, uma década, sendo preservado nesses computadores, ou quando você quiser tirar essa informação da rede P2P, ela simplesmente não vai embora enquanto houver alguém querendo compartilhar aquele recurso.
O Skype ele entra numa categoria de que ele faz ponto a ponto para áudio e vídeo. Então, se for pelo celular, por exemplo, o meu celular vai abrir um canal de transmissão do vídeo, um canal de transmissão da mensagem para você e vice-versa de você para mim. Então, isso já configura uma arquitetura ponto a ponto, porque são duas portas minhas e duas portas tuas servindo e consumindo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, a parte que você se autentica na rede Skype, a parte que você manda mensagem instantânea por texto, ela é cliente-servidor. Ela vai da minha máquina para o servidor de Skype, do Skype para você. De você para o servidor e do servidor para mim. Então, nesse caso, você tem realmente uma mistura de híbridos, uma mistura que nomeamos híbrida, porque ela atua de formas diferentes. Mas é bem óbvia a percepção de que em vídeo e áudio a transmissão é peer-to-peer e na parte de texto confiável é cliente-servidor tradicional. Aqui entra as questões de relação com o sistema operacional. O Cron ou Apache são processos, eles se comunicam. Essa comunicação acontece na forma de mensagens e a padronização dessas mensagens chamamos de protocolo. O processo cliente é aquele que inicia a comunicação, pede a requisição. O servidor é aquele que espera para receber conexão, fica esperando no estado bloqueado. P2P varia as duas coisas ao mesmo tempo. Os sockets são o canal que o sistema operacional tipicamente dá para você se programar essa comunicação enquanto programador. Pode ser que o Java dê para você, mas o Java consome do sistema operacional, então nesse aspecto é mais ou menos a mesma coisa. O processo consome do socket. O socket contrata as camadas de baixo do modelo de referência. A internet funciona até a camada 3, até a camada de rede, e depois no sistema final isso é remontado de novo até a camada de transporte e a camada de aplicação, que é onde o processo volta a trabalhar novamente. Então, boa parte do seu trabalho enquanto programador aqui será escolher um bom kit de programação para fazer aquilo que você precisa. A linguagem C, por exemplo, tem includes que te dão TCP e UDP rapidamente, facilmente. Java também tem a sua própria API, .NET também tem a sua interface de programação, e todos eles então facilitam o trabalho de quem está programando. Quando você tem a recebimento de uma informação, está atuando como servidor, você precisa de um identificador. O identificador na camada de transporte a gente chama de porta, e o identificador da camada de rede a gente chama de endereçamento IP, o endereço de protocolo da internet. O autor propõe que você use o ipconfig no Windows, ou o ifconfig no Linux, ou outro no macOS para obter o seu endereço IP. E aí a pergunta que ele deixa é: basta que o endereço IP do hospedeiro seja usado para identificar um processo no remoto? Enquanto a gente faz o teste, você pensa nessa pergunta, ou seja, basta que eu saiba o IP de um sistema para poder consumir qualquer serviço que esse sistema oferece? Pegar o prompt de comando do Windows. Está aqui ipconfig. Tenho várias interfaces de rede, algumas reais, algumas virtuais. Chama a atenção aqui, adaptador de rede sem fio. Ela usa endereço IP v4 aqui em casa 10.0.0.10. Máscara de subrede 255.255.255.0. E meu gateway de saída é o 10.0.0.254, que é o endereço IP do meu roteador. Então está aqui. Basta isso? Então a resposta é: bom, aí você identifica meu computador com esse IP, mas não identifica os programas que eu estou usando aqui dentro que se comunicam por rede. Então a resposta é não, porque fica faltando o endereçamento de porta que está na camada de transporte. E para separá-los, se usa esse conceito de porta ali. Você pode usar, por exemplo, eu tenho aqui em alguma pastinha do meu computador um programa chamado TCPview. Ele faz parte dos PowerToys ou sysinternals, pode baixar do site da Microsoft. E ao executar, aí sim você vê uma combinação de endereço IP e porta, onde você vê que existem várias instâncias do navegador, consumindo portas altas, com destino a outras portas na internet. Temos aqui um aplicativo do Internet Banking, temos alguns aplicativos que a gente não tem a marcação certa, não sabemos o que é, tem que investigar. O Dropbox, Launcher de jogo, Google Drive, coisas da placa de vídeo, mas todos eles consumindo alguma porta de rede,
o que dá uma ideia clara de que um computador conectado à internet com serviços de rede tende a ter várias conexões acontecendo bastante parte do tempo, ao longo do tempo em grande quantidade. Ó, vou sair de um cliente de jogo, você vê que em vermelho as portas estão se fechando porque ele está indo embora, por assim dizer, né? Está encerrando suas estruturas. Bom, então está aí a definição e a resposta, né, para a pergunta que o autor fez. Como deu para perceber, todos os programas se comunicam trocando mensagens, então o que nos interessa é, no estudo de redes, qual é o conjunto de regras que faz um navegador conseguir consumir um servidor. Qual o conjunto de regras que o meu computador segue, o seu também, para que a gente consiga jogar, ou para trocar e-mail. Por que tudo isso funciona, mesmo que você tenha diferentes programas nas pontas, sendo programados por diferentes pessoas? Então a resposta aqui é o protocolo em comum, previamente publicado, né? Primeiro lança o protocolo, depois faz a aplicação, que define essa questão. Ele define o quê? Palavras que são usadas na transmissão e a semântica. Por exemplo, a semântica que a gente usa em protocolo social, em que eu primeiro lhe dou o bom dia e depois lhe pergunto as horas. E não primeiro lhe pergunto as horas e depois dou bom dia. Pelo menos é o que eu imagino que todo mundo aqui faça também, né? Então essa é a semântica, é a ordem lógica delas. Regras, né? Tratativas, tratamentos e tudo mais. Então, RFC, ou Request for Comments, são, em português seriam pedidos por comentário, mas na verdade não dá para traduzir literalmente. São documentos escritos em idioma inglês que descrevem como um protocolo funciona, né? Então, todo programador que quer fazer em C um protocolo, ele vai primeiramente escrever como esse protocolo funciona em idioma, né? Eu vou pegar aqui um navegador novamente. O site a entidade que mais padroniza protocolos de rede de software é a IETF, então Força Tarefa de Engenharia para a Internet. Não é a única, mas nos protocolos que a gente está acostumado a estudar, ela é a mais atuante. Por exemplo, no website atualmente aparece aqui a especificação TLS 1.3, que tem a ver com uma camada criptográfica que liga um navegador ao outro, entre outras tarefas. E ela mantém o RFC Editor, que é a mesma entidade, porém com outro site, que são que agregam os protocolos dos quais estamos falando. Então, eu vou fazer uma busca aqui por algum protocolo. Buscar aqui. Aqui tem um site parecido com o estilo de dispositivo móvel, né? Buscar RFCs por status. Deixa eu buscar aqui uma lista, né? Mas a RFC tem esse formato aí, vocês vão ver logo adiante. Aqui também um índice de RFCs, eu ainda estou buscando. Essa página vai ficar bem grande pelo jeito. Todos os protocolos padronizados até hoje estão aqui, o nome deles, né? E você clica, vai ter acesso à descrição. Deixa eu buscar aqui por HTTP, por exemplo. Ó. HTTP 1.0 do Tim Berners-Lee, o pai da web, como se diz. Clicar nela. Tipicamente a gente vê ela em plain text, porque antigamente as pessoas que publicaram esse padrão, elas estavam usando o ambiente de texto apenas nos anos 90. E aqui você tem o padrão do HTTP discutindo que... É um exemplo, né? HTTP é ao mesmo tempo o exemplo que eu estou usando nessa introdução e o primeiro que a gente vai estudar em particularidades. Então aqui é a visão geral. Ó, ele diz assim, o HTTP é um protocolo de aplicação com a leveza e velocidade necessários para sistemas de informação distribuídos, colaborativos e hipermídia. É genérico, não orientado a estados, orientado a objetos e pode ser usado para muitas tarefas, como servidores de nomes e sistemas de gerenciamento de objetos distribuídos, através da extensão dos seus comandos ou métodos.
Um recurso do HTTP é a tipificação dos dados representados, permitindo que os sistemas possam ser construídos independentemente do dado sendo transportado. Esse é um exemplo interessante. Você tem no navegador, você pode transmitir todo e qualquer tipo de arquivo. Se for uma foto, o navegador mostra. Se for um arquivo zip, ele baixa. Esse é o tipo de consequência que a gente tem desse parágrafo lá dos anos 90. O HTTP vem sendo usado desde 1990 na World Wide Web. Em 1996 foi padronizado o HTTP 1.0. Então, aqui você tem todos os detalhes dele. Quero dizer assim, tudo que um programador em C ou um programador precisa saber para poder implantar um servidor ou um cliente web. Aqui a gente não fala de padronização web como HTML, porque o HTTP é só um transportador. Não falamos do padrão JPEG, nem do CSS, nem do JavaScript. Aqui é protocolo HTTP. Uma coisa interessante de estudar deles é assim, as duas partes mais pertinentes seriam o 8 e o 9. Eu vou voltar nisso mais tarde. Por exemplo, métodos get, head e post são os métodos que ele oferece. Os status code, né, as definições de código de status, na série 100 você tem a parte de informação, a série 200 de quando uma transporte dá correto, o redirecionamento na série 300, erros do problema no navegador, série 400, por exemplo, o navegador pede um arquivo que não existe no servidor, o erro é 404, um dos mais famosos, né, e erros que é o servidor que está errado, da série 500, como por exemplo o internal server error, que aparece quando você tem um Apache mal configurado, com problema de programação lá, dá esse tipo de erro. Então eu diria que todo estudante que quer se aprofundar em HTTP deveria ler o 8 e o 9 aqui do protocolo, ao menos uma vez. Deu para ter uma ideia do que é um RFC, provém interoperabilidade, qualquer protocolo está sujeito a ele, não obrigatoriamente, mas provavelmente. O Skype é um caso em que a Microsoft não quer padronizar, porque ela não quer ter diferentes programas servindo Skype e diferentes programas consumindo. Ela quer que só ela explore essa tecnologia com o programinha dela lá. Então ela não abre e isso é fechado. É um exemplo de que não é obrigatório abrir protocolo. O que a gente vai consumir da camada de baixo, né? Camada de transporte. Uma camada que vai nos dar certeza de que a informação chega do outro lado, do destino, e essa certeza ela pode ser relativa, ela pode gastar mais tempo que tem a ver com a temporização, gastar mais tempo e ter certeza que entrega, ou você abre mão da certeza e entrega rápido. Pode nos dar ainda integridade, criptografia, ordenação de dados, isso é sempre um talvez, porque toda vez que você quer aumentar a segurança, você perde em exatidão de tempo, ou em preservação de tempo. E toda vez que você quer tempo real, você abre mão da garantia de entrega. Isso é uma coisa que não dá para contornar, porque redes de computadores não são de tempo imediato, elas levam um tempo de propagação para acontecer, o que faz com que elas só pareçam ser um recurso que dá suporte a streaming, que dá suporte a jogo online, mas ela é um efeito por causa da largura de banda e não exatamente uma questão de projeto. Elas não são projetadas para cumprir com quesitos de multimídia, entretenimento, duplo caminho, transmitir e receber tudo ao mesmo tempo. É um puro efeito de sorte, muito mais de sorte do que de certeza de projeto. Avalie essa questão agora comigo aqui de diferentes protocolos ou diferentes necessidades humanas e as características delas. Por exemplo, para transportar arquivo, você quer que o arquivo chegue exato do outro lado. Quanto mais rápido, melhor. E tudo bem que demore um pouco. Quer dizer, a única questão é que irrita, mas não estraga a experiência de copiar. Demora, mas chega. E-mail tem essa mesma característica. Documentos de web, certamente, também você quer que cheguem sem perdas no usuário. Quer que chegue o mais rápido, melhor. Só que se demorar um pouco a mais, a pessoa espera e fica tudo íntegro no final. Se o áudio e vídeo for em tempo real, uma transmissão, né? Se essa aula fosse uma aula ao vivo, a gente diria assim, que se você perde por um segundo de aula, um segundo de áudio, dá um problema, desconecta o cabo e depois reconecta, você toca a sua vida adiante, você quer estar em sincronia comigo. É como chegar atrasado na aula, você continua de onde parou, de onde estava, do momento em que chegou. Então você diz que é tolerante à perda. O áudio vai consumir algo até 1 megabit, eu diria que bem menos que isso, né? 5 kilobits também é muito pouco, mas vamos dizer 100 kilobits por segundo. E o vídeo vai consumir algo como 1 megabit, 2 megabits por segundo. Então, se você tem largura de banda suficiente, você consome. Se você não tem, você está sujeito àquelas pausas que levam um tempo e você acaba perdendo a experiência de estar online assistindo a aula.
E ela é sensível ao tempo, ou seja, se você está não só me ouvindo falar, mas também está me perguntando alguma coisa, vai levar muito tempo na transmissão, você vai acabar recebendo uma cópia muito velha do que eu estou falando, vamos estar totalmente assíncronos, e vai acontecer aquele efeito, vou chamar aqui de efeito Rubinho Barrichello, em que você vai me perguntar muito mais tarde sobre uma pergunta que o assunto já passou, né? Se fosse uma videochamada também, eu te pergunto como é que você está, você vai dizer tudo bem, mas vai levar sempre 3 ou 4 segundos e a conversa começa a ser dificultada pela tecnologia, dando vontade de parar de usar aquela tecnologia e partir para uma conversa em tempo real ou por linha de escada, telefone ou coisa assim. O jogo interativo é bastante tolerante à perda, né? Quando o teu bonequinho lá fica afetado num jogo de tiro, o melhor que a gente pode fazer é que ele vá logo para a posição onde ele deveria estar e não que ele tente reconstruir tudo que foi feito, né? Atualiza para a versão mais nova da posição do bonequinho no mapa. Ele gasta bem pouco trânsito, porque na verdade você leva uma coordenada desse seu boneco no mapa, então você não transmite ele em vídeo, você transmite em texto. E até alguns milissegundos você tolera, 10, 20, 30, 50 milissegundos, 100, 200, não mais do que isso. A partir de 200 milissegundos dá para dizer que o jogo online fica difícil se todo mundo está se combatendo e é uma questão de precisão e de tempo de quem atira primeiro um acertar, por exemplo, a cabeça do outro. Então ele não é fácil de resolver com relação à sensibilidade no tempo. Já o sistema de mensagens instantâneas, né, um bate-papo por mensagem instantânea, e aí você quer que as letras que você digite cheguem corretas do outro lado, então ele não tolera perdas, retransmite se for o caso. Ele é elástico, né, mas a vazão é mínima no caso de mensagem instantânea, mas quanto mais rápido chegar melhor. E é sensível ao tempo em partes, quer dizer assim, em texto a princípio as pessoas são tolerantes, esperam 5, 10 segundos para receber uma resposta. Então dá para dizer que sim. Por outro lado, se o bate-papo for muito frenético, rápido, as pessoas vão começar a dizer, pô, mas esse bate-papo está demorando para entregar texto. Então elas vão criticar, vão reclamar e não vão querer usar aquela plataforma. Então eu diria que está mais para sim do que para não, mas as duas coisas são verdadeiras. Talvez você já tenha visto alguma coisa de camada de transporte, talvez não. Mas importante dizer sobre ela é que provavelmente ela vai oferecer a você serviço TCP ou UDP, existem outros, mas esses dois são os mais usados, onde o TCP é o protocolo de transmissão controlada, orientado à conexão, significando que você vai ter garantia que a comunicação vai acontecer ou vai receber um aviso de que não foi possível contatar o destino, a ideia é essa. Existe uma preparação, então primeiro a camada de transporte testa, vê se o destino está online, se o destino estiver online, diz, bom, a aplicação agora você pode começar. Diferentemente do UDP, que você manda o datagrama sem saber se o servidor remoto estará sequer online ou se vai haver rotas naquele momento para chegar lá. Então, se fôssemos comparar com o correio tradicional, daria para dizer que o TCP é aquele serviço mais caro, que demora um pouco mais, mas você fica sabendo que a pessoa recebeu uma carta. Existe uma modalidade chamada AR, né? Chama aviso de recebimento, que imita essa ideia. O UDP não, você manda um envelope. Se o correio estiver rápido, vai chegar rápido, se estiver devagar, vai chegar devagar, e se não chegar, você não vai saber que a carta falhou, né? Então, o UDP tem mais essa característica, que se chama protocolo de datagramas do usuário, remetendo à ideia de que é o usuário que controla os datagramas do protocolo. TCP como consequência da confiabilidade, é uma consequência boa, você tem certeza que a comunicação está acontecendo, você quer dizer, seja você o servidor ou o cliente, você sabe que a comunicação acontece. Há um controle de fluxo, então se for fazer um download de um arquivo muito grande, você vai usar TCP, porque ele vai regular a velocidade de acordo com a parte mais lenta, por exemplo. Também, se depois de um congestionamento, um momento de pico de uso de uma das partes, a comunicação volta a ficar fluente, grande, banda larga, aí você vai ter um congestionamento para cima e para baixo, né? No sentido, vai aproveitar melhor a banda conforme ela apareça. E ainda, como consequência, você não tem assim, nenhuma certeza de que algum prazo vai ser cumprido, não tem certeza que a informação vai chegar na hora em que você transmitiu e que você gostaria que chegasse.
não vai ter certeza da velocidade em que você vai poder servir, porque esse tipo de coisa vai ser regulado fora, né? Lá mais para baixo nas camadas de rede e principalmente nesse caso de enlace. O DP não prepara conexão, não oferece confiabilidade, não controla fluxo, não controla congestionamento, não controla temporização. Por outro lado, ele garante que a coisa chegue mais rápido se as condições de rede estiverem viáveis, né? Não havendo falha, não havendo erro, o DP é mais rápido. TCP é mais informativo, mais sequencial, mais cauteloso. Como consequência, avalie comigo esses protocolos. E-mail é regido na aplicação pelo SMTP e usa TCP para transporte, obviamente, porque você abre mão da velocidade e quer que chegue exato. Login remoto como SSH e Telnet, TCP também, porque você quer exatidão. Web, mesma coisa. FTP, obviamente, TCP, porque ele vai precisar de exatidão. Multimídia varia. Pode ser que você tenha players como o YouTube transmitindo por UDP, principalmente quando você está fazendo streaming, vai ser UDP, para exatidão, tempo real, para imediatismo. E TCP, quando você quer assistir um fluxo de vídeo armazenado, quando você quer que a pessoa assista exatamente aquilo que você produziu sem falhas. Então o TCP vai transmitindo para o seu player espera um pouquinho, depois faz um cache, depois começa a transmitir. E a telefonia, jogo online, esse tipo de coisa, normalmente é o DP. Então, para ser rápido. Ah, mas perdeu um pacotinho, um datagraminha ali na transmissão. Não importa, toca para o próximo, que os players e as mapas e os joguinhos se adaptam de acordo. Bom, vimos uma visão geral do camada de aplicação. Eu falei muito do HTTP, mas HTTP é porque é muito familiar. Então agora a gente vai ver em detalhes o HTTP, o projeto do protocolo, depois o FTP, depois o correio, depois o DNS. Para termos uma visão mais particular. E aqui entra realmente como cada protocolo funciona, tá certo? HTTP é um protocolo que envolve objetos. Os objetos não são do Java, lá, por exemplo, objeto HTML, JPEG, um applet, aí remete à linguagem Java, mas não o conceito de objeto que eu falava antes, um arquivo de áudio, qualquer coisa, um PDF, um zip, né? Por mais que vá fazer download, não vai interpretar, é um objeto transportável por HTML. A página web consiste de um arquivo básico, isso já é fora do projeto do HTTP, mas não custa dizer. Esse arquivo básico inclui vários objetos referenciados, né? Quem já viu o código-fonte de uma página web sabe do que eu estou falando. Pode pegar aqui em algum momento o navegador, pedir para ver o código-fonte da página, você vai ter. Aqui realmente é um TXT, não é um HTML, então vamos pegar aqui o site da Univale. Vamos ver uma marcação. Deixa eu apertar. Tem aqui, ó, marcação do protocolo com HTML, cabeçalho, corpo. Então, essa marcação, esse significado, esse conjunto de ideias é HTML transportado por HTTP. Não é do protocolo que estamos estudando, mas é um protocolo, vamos chamar assim, subjacente, né, encapsulado no HTTP. O objeto é endereçável por aquilo que chamamos de URL, que também não é uma invenção do HTTP, mas é usado em HTTP. E um exemplo de URL é esse aqui, né, em que você tem um nome de host, que vira um endereço IP por protocolo DNS, que vai ser visto mais adiante, e o nome de caminho, que normalmente remete a um diretório e um arquivo dentro desse servidor. O HTTP funciona desse jeito, uma pessoa rodando um navegador faz uma aquisição HTTP a um servidor web, o servidor web acorda, atende e responde, e dorme de novo. Duas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo vão ser atendidas em paralelo, porque o servidor é multitarefa. Isso é muito legal. Opa. Usa TCP, obviamente, para garantir entrega. Socket é feito no servidor por padrão na porta 80, versão não criptografada, por padrão na porta 443, versão criptografada. São padrões, né? São 65 mil portas, 2 elevado a 16, então os números vão aparecendo conforme a gente estuda. O servidor fica aceitando conexão do cliente, troca-se mensagens HTTP e a conexão TCP é fechada. Ele não leva em conta estados, no sentido de que ele não guarda informações sobre o que você já fez no passado para decidir o que será feito no futuro.
Protocolos tendem a ser mais fáceis assim, porque eles não têm que guardar em RAM no servidor tudo aquilo que já foi feito para decidir novas ações. Simplesmente pediu, ganhou, fim de conversa. O HTTP pode ser persistente ou não, isso é diferente de ser com estado ou sem estado, ele é sempre sem estado, mas ele pode não ser persistente. No caso, significa que você vai abrir um túnel TCP, vai fazer uma pergunta e o túnel TCP fecha. Então, abre um túnel TCP, pede uma imagem, fecha o túnel. Quer mais uma imagem? Abre um túnel, pede um documento, fecha o túnel. No persistente, não. No persistente, que é mais adequado principalmente para o cliente, você abre um túnel TCP, consome um objeto, o servidor fica esperando você pedir mais um, você pede mais um, o servidor fica esperando você pedir mais um, você pede mais um até um tempo esgotado, até um timeout. Significa que você abre um túnel e transporta vários objetos, só que até quando, né? Se eu for um projetista de web server, eu quero te dar 5, 10, 15 segundos de tempo de aguardo. Se você não me pedir mais nada, eu quero, por exemplo, tá lendo o site, não clicou em mais nada, tá lendo a página, vai levar mais do que 5 minutos. Então eu fecho a conexão contigo e abro com outra pessoa que está precisando, porque para um servidor abrir uma nova conexão é sempre um custo e ela não pode ficar ociosa. Aqui o autor dá esse diagrama de sequência, algo assim relacionado a isso. Mas a ideia é exatamente essa, ilustrar que o cliente pede mais de uma coisa ao mesmo tempo quando é persistente, e aqui nesse caso ele ilustra que para cada abertura de conexão na camada de aplicação será feita uma abertura na camada de transporte. Aí o autor ainda coloca que o tempo de resposta piora com não persistente, porque você tem os tempos relacionados à abertura e fim de diálogo TCP para cada objeto, né? Então, certamente vai haver um tempo um pouquinho maior nesse aspecto, porque você está pedindo sempre uma abertura de transporte para uma abertura de objetos. No persistente, você tem o servidor a conexão aberta, depois de enviar a última resposta para caso queira usar novamente. As mensagens da HTTP são enviadas por essa porta aberta. Isso também certamente funciona quando você recebe updates do Facebook, notificações de vários tipos no navegador, em que o servidor preserva uma comunicação com o cliente para poder ficar injetando respostas ali. Do contrário, não seria possível, porque o servidor não pode iniciar conexão no modelo cliente-servidor. É sempre o cliente. Aqui está uma prática do protocolo propriamente dita. A primeira linha, temos o call, a chamada do protocolo, get, pede um diretório, pede uma página, e assina com HTTP 1.1. Isso aqui ainda é o cliente pedindo o nome do host, o agente do usuário. A conexão vai ser fechada, como opção, né, após a transmissão do objeto, e a linguagem que ele aceita é francês. Então, as definições desses parâmetros não são aleatórias, não são abertas, é fechada no protocolo, mas permite descobrir, por exemplo, que o navegador em questão está configurado para o idioma francês, que o navegador usa o motor Mozilla para renderização. Então, se o web server quiser tratar as diferenças do Mozilla para o WebKit, por exemplo, da Google, ele pode tratar sabendo o User Agent. E dando 2 enters, quer dizer, você dá um enter da mensagem aqui para o carrinho voltar para cá na nova linha, e dando mais um enter novo, a comunicação do cliente encerra, né? Eu posso tentar fazer aqui, eu só vou tentar de um jeito que não vai... o protocolo vai funcionar, mas pode ser que a requisição não esteja bem formatada, né? Vou digitar aqui Telnet. Se você não tem Telnet, você vem aqui no iniciar, digita Telnet, vai ver que ativar ou desativar recursos do Windows. Se você não tiver esse aqui, não vai aparecer só esse. Você ativa ali nos recursos do Windows o cliente Telnet. Então, vou digitar Telnet, www.univale.br, na porta 80. Estou preso no servidor, pode ver que meu prompt está ali ativo, significando que um processo da minha máquina está conectado lá. Para eu poder pedir alguma coisa, eu tenho que falar HTTP aqui. Talvez você não veja na tela o retorno do que eu teclar no teclado, porque o servidor pode não ecoar um byte de volta. Mas eu tenho que digitar get e HTTP barra 1.1. Então, vou digitar aqui, maiúsculo, caps ligado, get, espaço, HTTP barra 1.1. Se eu errar em alguma coisa, o servidor me responde, mas ele me responde com o código 400 da série erro do cliente. 400 bad request, eu não soube fazer a pergunta corretamente. O conteúdo da resposta é text/html, então é difícil de ler isso aqui no Telnet, porque tem um monte de etiquetas HTML aqui. Eu até posso, né, para exercício,
pegar aqui essa parte da cabeçalha, eu não tenho nada para fazer com ela como ser humano, a parte dos servidores conversando. Aqui diz ainda que a resposta tem 324 letras, provavelmente essa é a quantidade de letras nessa resposta aqui. Vou apertar um botão editar, copiar. Venho aqui no meu computador, bloco de notas, salvo como arquivo texto HTML, salvar como, no meu área de trabalho como resposta.html, minimizo, abro aqui no navegador, ó, meu navegador formataria o HTML bonitinho. Como o cliente Telnet é cru, então você não vê essa resposta formatadinha. Né? Posso tentar aqui get http 1.1. Ainda assim deu bad request, significando que o meu teclado, a minha formação de query, não está cumprindo exatamente. Estava digitando assim, ó, get. Não pode voltar, por exemplo, quando vocês comunicam com o servidor get http 1.1. http 1.1. Como você não pode errar quando monta query, né? É assim que fica e vem um erro 400. Então, quando você está conectado aqui, ó, aparece só um comando no Windows qualquer. Beleza? Então, essa é a parte cliente de pedir. Aqui está a versão, a generalização do que a gente acabou de ver. Você tem um método, nesse exemplo, o método get, um espaço www.sunschool.edu, algo assim, espaço http 1.1, né? HTTP 1.1 e daí você dá um enter que te dá um retorno do carro, que é here return, e um line feed. Para quem programa em C, isso já deve ter sido abordado. Nome do campo do cabeçalho, por exemplo, accept language, traço, FR, no caso francês, no nosso caso é PTBR, enter. E aí você pode ficar colocando quantos quiser desses, desde que sempre nesse parâmetro, nome do cabeçalho, espaço, valor. Dá 2 enters, deu um enter aqui, o carrinho voltou para cá, deu mais um enter, começa o corpo da entidade. O corpo, a resposta, a mensagem, a pergunta, o que quiser. Um get não tem corpo normalmente, o get tem a pergunta. É o servidor que vai dar uma resposta em cima da pergunta que foi feita. O método POST do protocolo permite que você, por meio de formulário, tipicamente por formulário, anexe na pergunta, na query, no get que você queria fazer, mas na forma de POST, você anexa um campo de dados. Então, passa a ser, o corpo da entidade passa a ter conteúdo no método POST do cliente para o servidor. E o método GET não, o método GET trabalha com a URL, onde você tem um nome de host, um nome de arquivo, um parâmetro, uma diferenciação de vários scripts que você tem no servidor, e a query string, a pergunta, né, a string de query, onde nesse caso você tem um valor chamado macacos e outro valor chamado banana. Você ainda poderia ter assim, macacos igual true, banana igual a false, algo assim, e isso virar variáveis na sua linguagem de programação, porque isso sobe do cliente para o servidor, e aí você trata. Então PHP, Perl e tudo mais, nada mais fazem nesse caso do que transformar a query string em variáveis da linguagem. Os métodos são get, post e head no HTTP 1.0 e no 1.1 adiciona-se put e delete, em que você pode, no cabeçalho head do 1.0, só pedir por um arquivo para saber se ele existe, não exatamente para transportá-lo. Isso é útil em cache, por exemplo. E no HTTP 1.1 você pode fazer put como enviar um arquivo no corpo da entidade, e isso permite aqueles anexar arquivos que a gente faz nos formulários para subir informação no servidor. E o delete ainda declara explicitamente como você pode excluir um arquivo por método HTTP e não como programação PHP que você faça, mandando isso no campo de URL. Expande para esses aspectos. Uma resposta do web server, ela vem por HTTP nesse formato. Sempre isso é uma resposta, né? Isso não começa assim, essa é uma resposta. HTTP 1.1, 200, ok, então deu tudo certo sua pergunta. No meu caso, que eu fiz aqui no shell deu 400, bad request, aqui deu 200, ok. Connection close, né? A partir daí fecha a conexão de transporte embaixo. A data foi 6 de agosto de 98, isso é importante para você saber a última vez que um arquivo foi alterado e decidir se quer ou não transmitir uma nova versão dele. O servidor que atendeu foi Apache 1.3, modificado pela última vez o arquivo, né, em 22 de junho, então um pouco antes.
Então aqui o date tem a ver com a data atual e a última vez que foi modificado, corrigindo o que eu acabei de dizer, foi a última vez que esse arquivo foi modificado da história. Então se eu já tenho uma cópia desse arquivo e eu sei a data em que ele foi modificado, eu não preciso baixar de novo. É uma razão de otimização que justifica esse cabeçalho. O comprimento do documento é 6 KB, ou 6.821 bytes, e o tipo dele é texto e HTML. Então o corpo da entidade já é logo decodificado pelo navegador, interpretando por conta própria. Os estados são esses, 200, pelo menos aqui são os principais, né? São vários além desses, mas são os principais. 200 ok, a comunicação deu certo e o objeto que você requisitou está vindo agora. 301 moveu-se dali para um outro lugar, e aí você usa o campo location do cabeçalho, que não apareceu em nenhum caso, mas você coloca para dizer para onde foi. Então location, espaço, location 2 pontos, espaço, http www.divide.br/laboratório de redes é um novo local do arquivo. Daí o navegador segue, dá um clique por você nesse local. Bad request é o que eu tive, porque eu não soube fazer a pergunta do cliente corretamente. 404 você pediu, mas não existe no servidor. E 505, a versão que você está tentando usar do HTTP eu não suporto. Por exemplo, tentar usar HTTP 2 no servidor que só suporta 1.1. O autor pede para você testar, então aqui eu deixo o pedido para que você teste também, mas eu já fiz um teste, né? Eu obtive falha. Aqui está a pergunta que ele pede para que você faça, get espaço barra /ross http 1.1 e embaixo dá um enter, digita ali host sys.poly.edu. Tem que ter um espaço aqui, por exemplo. Se você conseguir, você vai ter uma mensagem correta, que é a própria resposta do servidor. Se você não conseguir, vai vir um bad request. O HTTP inclui suporte a cookies no cabeçalho. Cookie é um assunto à parte. Ele é uma linha de cabeçalho no protocolo, que o cliente informa toda vez que visita um determinado sistema, um determinado servidor. A linha de cabeçalho é adicionado então na requisição HTTP. O arquivo de cookie na máquina do usuário é controlado pelo navegador, então tem 2 navegadores, cada um vai ter uma coleção diferente de cookies. O banco de dados que dá apoio a isso está no site servidor. Tá? Então veja aqui um caso, vou passar aqui adiante. Você tem a pessoa acessando o site do eBay, fazendo uma requisição normal, aliás, dizendo assim, que no banco de dados do navegador cliente existe um cookie do eBay, aí essa pessoa acessa o site da Amazon, ele está visitando esse site pela primeira vez, o site da Amazon cria a entrada da Amazon, e agora o navegador que já possuía um cookie do eBay passa a ter um cookie da Amazon, e aí esse cara, quando vai acessar o site, um desses sites qualquer, nesse caso o site que tem o ID 1678 da Amazon, o servidor fica sabendo que esse cliente já possuía um cookie declarado como 1678, e aí ele consegue dizer assim, olha, agora você está voltando no site da Amazon, bem-vindo de volta, a última vez que você acessou foi a semana passada, e começa a te tratar de forma personalizada. Por quê? Porque ele vai gravando, à medida em que você acessa as páginas, cookies na sua página, no seu navegador. Então, se você programa em PHP, você pode simplesmente, quando programa o servidor, declarar variáveis que, quando forem acessados por um navegador, ficarão gravadas no navegador e não no servidor web. Isso permite personalizar, permite que você preencha lá o campo de login com o nome da pessoa, e bastante que ela acesse a senha. E isso, de certa forma, é o grande veículo de rastreamento de como as pessoas usam os navegadores, né? E isso também é o grande motivador da GDPR na Europa e nessa lei análoga no Brasil que tende a proteger a privacidade do usuário, fazendo com que o servidor tenha que se explicar do porquê vai fazer esses cookies, do porquê vai te rastrear e o que ele faz com as suas informações. Então, questão legal para contornar um problema técnico imposto pelos cookies. O cookie em si não é um problema, o problema é o mau uso dele na rastreamento e a posição de injustiça que o usuário fica por um servidor estar rastreando tudo o que ele faz. Guarda, como disse, autorização, pode guardar um carrinho de compras até que você se autentique, faça recomendações, né? Você está vendo lá uma televisão,
de 42 polegadas, então embaixo nas recomendações aparece um videogame ou um tocador de Blu-ray, algo que você vai ligar nessa televisão, que faz muito mais sentido do que oferecer para essa pessoa uma torradeira. Mas se a pessoa procura por um liquidificador, talvez oferecer uma torradeira seja mais interessante. Então esse conjunto de informações de inteligência vem a partir de cookies. Então, já que o HTTP não mantém estado, é o cookie que é o veículo para talvez você conseguir manter uma coerência, uma noção do que a pessoa está fazendo no seu site, né? Seu visitante faz no seu site, no sistema, porque você vai guardando em cookies tudo que ele fez, e aí quando ele visita você novamente, você sabe tudo que ele fez. Fica distribuído, não fica no seu servidor, é bem interessante. Os caches são, acho que, o último elemento do nosso estudo de web. Eles configuram um computador no meio do caminho, onde o cliente faz uma requisição HTTP para um servidor desejado, o servidor proxy está no meio do caminho, ele intercepta a requisição, decodifica a requisição, ele próprio faz a requisição HTTP no seu lugar, o servidor não responde para você, o servidor responde para o proxy, o destino responde para o proxy, e o proxy responde para você. Qual a vantagem? A mais óbvia. O servidor proxy guarda uma cópia da informação que você pediu para que se o seu vizinho quer dizer assim, de baia de trabalho, ou o celular do seu pai, da sua mãe, vier a acessar o mesmo site, esse site não precise de uma requisição nova ao servidor de origem. Então, até esse servidor é importante dizer, a mesma máquina, no lado direito aqui, aqui são todos computadores diferentes, mas desse lado direito, eles são a mesma máquina, dando a entender que não foi necessário fazer uma nova requisição quando você quis acessar o servidor de origem, porque a cópia já estava guardada aqui. Então, os servidores cache fazem aquilo que a cache de arquitetura de computadores faz, num nível externo ao computador apenas, né? E por rede. Então, o proxy ele acelera acessos. Se o teu computador for muito rápido para fazer proxy, ele vai atender bem. Se ele for muito lento e a massa de pessoas for muito grande, pode ser que ele vire um funil, né? Então, aqui na universidade, por exemplo, você tem um acesso de 1000 megabits externo e não é fácil colocar um proxy que atenda 12.000 pessoas. 2.000 alunos, 14, 18 mil. Então, você vai preferir não pôr proxy para deixar todo mundo acessando a rede em si. Mas normalmente nos projetos de rede local, normalmente nas empresas e tudo mais, você quer proxy para aceleração do acesso e economia de banda, já que todo mundo tende a acessar mais ou menos o mesmo conteúdo, apesar da internet ser infinita, quase que isso, em quantidade de páginas. As pessoas têm mais ou menos os mesmos hábitos, então, ou pelo menos no escritório aduaneiro, todo mundo acessa o site da Receita Federal, isso é muito provável, e aí você tem um proxy para acelerar esse acesso das partes estáticas, não das partes dinâmicas, né, de um site. Por exemplo, a imagem do logotipo da Receita Federal pode ficar armazenado no proxy ali, porque é igual para todo mundo. E gastaria bastantes bytes de ficar buscando no servidor a toda hora. E a outra parte que o cache faz é dizer assim, já que você tem que passar por esse elemento central quando quer acessar, então você está sujeito a uma conferência, uma inspeção de vírus, de malware, mais ou menos como chama de gateway, né, de acesso, antivírus de gateway, onde você também inspeciona se o site que a pessoa pode acessar é legítimo ou não, correto ou não e produtivo ou não. Por exemplo, acessar o site do Globo Esporte durante o horário de trabalho não é produtivo para a maior parte das pessoas. É para quem está na ponta aqui, mas para quem administra a empresa não. Então o proxy é um instrumento de auditoria e de controle e de bloqueio, que não é exatamente o firewall, mas é um intermediador do protocolo HTTP para a produtividade. Vale muito a pena investir sua carreira estudando isso para poder oferecer esse tipo de produto, que é bastante valioso na hora que você vende para o usuário final, para a empresa que contrata. Então o cache atua como cliente e como servidor. Ele é servidor da rede local e cliente dos acessos que ele precisa fazer lá fora para buscar uma cópia do conteúdo. Aqui tem algumas suposições de desempenho, mas acho que já fica claro, né? Quanto mais gente querendo acessar a mesma coisa, menor o tempo que você gasta para acessá-la, porque você está servindo de uma LAN e não da WAN remota, né? E aí você tem então o cache como instrumento de aceleração. No nível do protocolo, o GET condicional que dá suporte a isso, quer dizer assim, o servidor, você quis o logotipo da Univale às 8 da manhã. Será que o logotipo da Univale mudou às 8h10? O proxy
ele vai fazer uma pergunta vazia, uma pergunta de query, uma pergunta de cabeçalho, não uma pergunta de conteúdo. O teu proxy vai perguntar para o site da Univale, olha, qual foi a data de alteração do logotipo? Aí você vai ver que o logotipo foi alterado faz 5 anos. Né? Então a resposta é 304, não foi modificado. Nesse caso, o proxy vai dar para o usuário final uma cópia do logotipo que ele guardou às 8 da manhã. No caso da requisição HTTP detectar que o documento foi mudado, então a resposta já vem com o objeto. Então, se foi modificado, vem o 200, se não foi modificado, vem o 304. Daí você consegue programar o protocolo. Olha que beleza, a facilidade que é você fazer um proxy nessa etapa do conteúdo. Fim de HTTP, fim de web. A gente segue agora para o protocolo então de transferência de arquivos FTP. O FTP tem um cenário ilustrado nessa imagem. Você tem o usuário aqui usando um navegador, um navegador de FTP, não de HTTP, né? Um programa de transferência de arquivos. Eu gosto de citar o FileZilla, porque nunca vi um cliente FTP. Ele tem essa cara aqui, você define um servidor de destino, não tenho nome de cabeça aqui para mostrar, mas o mais importante é que ele permite que uma navegação numa área, um painel à esquerda você navega nos seus arquivos e um painel à direita no servidor que está conectado. E aí você arrasta pastas daqui para cá para poder copiar arquivos do cliente para o servidor, ou se os arquivos já estão no servidor e você quer uma cópia, você baixa. Né? Hoje em dia se usa muito o Git para desenvolvimento web e o FTP é pouco usado. Mas o FTP pode ser usado para muitas outras necessidades, backup remoto e tudo mais. É muito mais prático por FTP do que por qualquer outro protocolo, porque ele foi criado para tratar arquivos. Então, entre fazer download por HTTP e por FTP, os dois funcionam. Você passa a maior parte do tempo fazendo download por HTTP porque você usa um navegador, mas o FTP seria a instrumentação ideal para você armazenar grandes quantidades de arquivo e ter isso modelado pelo sistema de arquivos, e não por uma interface web que é mais própria para outras coisas. Então a ideia é essa, você transfere arquivo daí para o servidor, mas o teu cliente FTP é sempre o cliente, o servidor é sempre o servidor, e não importa se o arquivo está subindo ou descendo, a relação é cliente-servidor. O cliente inicia a transferência, daí para, o servidor hospeda o conteúdo, o FTP é definido na RFC 959, então ele é mais antigo que o HTTP, e realmente é, né, dos anos 80, e o servidor FTP atua na porta 21, dando até uma ideia de que ele é um dos primeiros protocolos mesmo que foram inventados, já que a concessão de portas é mais ou menos na ordem progressiva. Não é regra, mas é uma constatação. O FTP tem uma estranheza, uma coisa muito difícil para quem administra firewalls, isso é uma excentricidade dele, não é comum mesmo. Ele tem a conexão que controla login e senha, e diz que você está conectado na porta 21. E ele tem os dados sendo transportados no FTP ativo na porta 20. Hoje em dia também existe, o autor não coloca, o FTP passivo, onde você conecta na 21 e transmite em qualquer porta alta. Isso também acontece no HTTP, essa parte de usar portas altas no cliente. Mas nessa comunicação ativa que o autor demonstra aqui para nós, login e senha vão pela 21 e os arquivos pela 20. Então, para quem projeta firewalls, você tem que permitir que o servidor inicie conexão para com o cliente. Isso viola até o conceito de cliente-servidor que a gente usa aqui na aula, mas realmente, ativamente, o servidor abre porta para o cliente na 20, né, na 20ª, e isso é estranho, isso é anômalo, isso é difícil de controlar, mas foi da época em que o protocolo foi criado. Não é motivo para deixar de usar o protocolo, mas é motivo para se preocupar quando se planeja a filtragem de tráfego. Depois de abrir um arquivo, o servidor fecha a conexão de dados, nesse caso fecha a porta 20. E aí também isso é bom, mas por que os caras inventaram isso? Por que não transmite tudo na 21? Porque você consegue saber o status de uma transferência pela porta 21 e ter os bytes da transferência pela porta 20. Isso chama conexão, controle off-band, fora de banda, na ideia de que você tenha sabedoria, conhecimento sobre o que está acontecendo num canal e o canal de transferência em outro. Então você não se ocupa, mas a questão é equivalente à programação concorrente, multithread, em que você não faz a interface parar por causa da transferência que está acontecendo. O FTP é parecido com o HTTP, mas não é igual, ele é diferente. Você envolve normalmente uma autenticação. Existe modo anônimo, mas o normal é haver uma autenticação, simbolizada por user pass, então esses são comandos do cliente no protocolo. Lista arquivos, RETR de retrieve, pega um arquivo e store, põe um arquivo no servidor.
Então, se você tem um arquivo na sua máquina, você vai fazer um store desse arquivo no servidor. Se o arquivo está no servidor, você vai fazer um RTR. Os códigos à direita, aqui você tem uma ilustração. O servidor vai dizer assim, 331, teu login está correto. É um código depois de se autenticar. 125, a conexão de dados está aberta, pode transferir. 425 não deu para abrir a porta, o firewall está no meio, você vai saber, então quer dizer, você vê lá o usuário reclamando que o cliente FTP está dando código 425. Pode ir lá no firewall porque alguma coisa relacionada à porta não abrir. Debugging de rede tem essa característica para esse protocolo. E erro gravando o arquivo, você está tentando subir o arquivo para um servidor que está read-only, né? Está somente leitura, e aí você não consegue gravar num sistema de arquivos assim. O correio, veja como foi rápido mesmo, né? A imersão no protocolo ele é bem simples. Talvez valha a pena você localizar um servidor de FTP famoso, aí, alguma coisa, mas... E aí provavelmente você vai se conectar de forma anônima nele, mas é assim que funciona mesmo a ideia do protocolo. O próximo serviço é o de correio eletrônico. É implementado por mais de um protocolo. O SMTP é o mais central deles, tem a ver com a transmissão de mensagens entre hosts. E o POP3 e o IMAP são protocolos de coleta. A gente vai ver isso claramente agora, né? Que não é apenas um tipo de protocolo relacionado à experiência de trocar mensagens por correio eletrônico. Há também espaço para as implementações proprietárias, como o Exchange da Microsoft, que expande o SMTP para além das mensagens, incluindo contatos, agenda compartilhada, esse tipo de coisa. Então, a estrutura da porção aberta, que trata de mensagens, é mais ou menos assim. Você tem uma coleção de servidores, são os servidores de correio, eles não são o componente final da comunicação, eles são intermediadores, e você tem o conceito de fila de mensagens de saída, ilustrado em azul, em verde, e os quadradinhos de amarelo representando a caixa de usuário. Então, se eu estou aqui em cima, deixa eu pegar aqui novamente o laser. Se eu sou esse agente de usuário aqui em cima, e você é um agente de usuário aqui embaixo, e eu estou usando o servidor de correio da universidade, e você está usando o servidor de correio do Gmail, a coisa vai acontecer assim. Eu vou escrever a mensagem no meu software de mensagens, por exemplo, meu Outlook, vou transmitir por SMTP para o meu servidor de correio. O meu servidor de correio vai adicionar essa mensagem numa fila de saída, porque não é direto da minha máquina para a tua. Essas mensagens estão sujeitas a atraso, o servidor não estar disponível. E por uma série de razões, então, o servidor de correio faz isso em duas etapas. Primeiro recebe a mensagem de mim e depois tenta diálogo com o servidor de e-mail para transportar a mensagem para você. Vai sair da minha fila verdinha para uma das suas caixas, para o simbolizado aqui em quadrado amarelo, né, para a sua caixa de entrada. Uma vez que está aqui no quadradinho amarelo esperando, essa mensagem nunca é empurrada para você. É você que tem que estar online, pedir conexão com o servidor, e o servidor vai te dar uma cópia ou vai baixar essa mensagem para você apagando o servidor. Isso não é coberto pela SMTP, é um outro protocolo como o POP3 ou IMAP que faz, mas tudo que antecede isso, ou seja, a transmissão do meu agente para o servidor, dos servidores entre eles, do meu para o seu, e a entrega disso até a caixa de entrada sua, essa parte o SMTP trata. Né? O conceito de fila de mensagem, então, eu já coloquei, né? A necessidade de assincronia, garantir que essa mensagem vai ser entregue mesmo que o agente do usuário desconecte, porque o servidor está sempre ligado, e tratar como erros de comunicação, por exemplo, como cota cheia, né? Você não tem mais espaço para receber mensagem, o SMTP vai dizer aqui para o servidor de correio, olha, avise o Fabrício que quando ele se conectar de novo, é para dizer para ele que a mensagem não foi entregue porque não há cota, mas vou tentar entregar por até 7 dias. Então, se por até 7 dias esse agente de usuário aqui se conectar aqui e apagar algumas mensagens, ele volta a receber a mensagem que ficou em fila. Esse é um erro não fatal. Um erro fatal pode dizer assim, não, eu tentei entregar, não tinha cota, você vai ter que tentar mandar a mesma mensagem de novo no futuro se quiser que eu tente entregar novamente. Usa TCP, obviamente, né, para garantia de entrega. A porta de comunicação é 25, é direta entre servidores e o protocolo estabelece como semântica um olá, uma transferência e um fechamento. Os comandos são em ASCII, assim como os demais, e as respostas são em códigos e frases. O código obrigatório, a frase não. E aí você pode ter uma ideia bem clara de como funciona o protocolo. Só para esclarecer,
se for uma mensagem, então, da Alice para o Bob aqui, ou ela vai escrever a mensagem no programa dela, não exatamente no webmail. Aqui o webmail não funciona bem como exemplo, porque o webmail está misturando HTTP para compor a mensagem e SMTP nas etapas 3, 4 e 5, depois volta a C6 por HTTP, então não ilustra bem. Mas se você está usando o Outlook ou Thunderbird para mandar mensagem, você vai compor na sua máquina, em algum momento você se conecta na internet, né? Pode ser imediatamente, pode demorar, pode até compor a mensagem offline se quiser. No momento 2, o SMTP transmite da sua máquina para o seu servidor e não para o destinatário. O seu servidor é que vai se encarregar de tratar todos os erros possíveis, enquanto isso ele armazena essa mensagem nessa estrutura de dados verde. Eventualmente a mensagem vai dar certo, a transmissão vai da etapa 4 aqui, o SMTP cliente aqui contata o SMTP servidor aqui e grava essa mensagem na estrutura de dados amarela da etapa 5. E fica esperando ali, pode levar 1 ano até que o agente do usuário 6, o Bob ali na direita, queira conectar no servidor e tirar uma cópia dessas mensagens. Ou pode ser imediato, atualmente tem push que empurra do servidor para o cliente, e você percebe isso em celulares, por exemplo, usam o 6 é IMAP, geralmente é IMAP, a não ser que você use serviços Outlook da Microsoft lá, mas se não é IMAP, e IMAP espelha uma mensagem de tudo que chega em 5, na estrutura de dados 5, no disco do seu celular, né, na memória de armazenamento permanente do seu celular. Aqui está o diálogo, à esquerda você vê SC, S é o servidor, C é cliente. Então, aqui um servidor tentando mandar a mensagem para o outro, tentando cumprir, portanto, a etapa 4 da comunicação. 220 é o código de olá, não precisa o hambúrguer.edu, mas tudo bem que esteja ali. Né, ele está dizendo quem é ele. Aí o cliente diz, olha, olá, crepes, né? É o cliente que está recebendo a mensagem na relação aqui de trânsito do servidor 1 para o servidor 2. Um tem que ser cliente e outro servidor. 250, olá crepes, prazer em te conhecer. O cliente diz, bom, agora eu quero mandar uma mensagem. Aquilo ali tem que ser digitado exatamente assim. É teu programa que faz isso, mas é assim que tem que ser. Mail, em maiúsculo, espaço, from, maiúsculo, 2 pontos, espaço, abre sinal de menor que, nome do destinatário, nome do remetente, e-mail do remetente. Se tiver aspas embutida, você põe o nome da pessoa, mas não precisa, basta o e-mail. O contrário não é verdadeiro, né? Não basta o nome. Fecha com maior que, enter. Aí o servidor 250, o destinatário Alice está ok. Aí o cliente diz, então tá, então agora eu quero mandar para o Bob, bob@hambúrguer.edu. Aí o servidor diz assim, ok, 250, o destinatário está ok, o recipient. Aí o cliente diz, na parte semântica, não tem mais o que fazer, é data, é dados. O servidor diz, beleza, 354, mande sua mensagem e termine com um ponto numa única linha solto, né? Quer dizer, um ponto exatamente como a gente vê aqui nesse local. E aí o cliente escreve, você gosta de ketchup? Como essa é a primeira frase da parte do cliente, ela vira o campo de assunto, subject, da mensagem de e-mail que toda mensagem tem. A segunda linha em diante é texto. Então, se essa mensagem fosse chegar para você, o assunto seria você gosta de ketchup, e a mensagem mesmo seria que tal pickles. O ponto não aparece para você, aparece no trânsito do cliente-servidor, o servidor para de ouvir a partir desse momento, pelo menos para de ouvir o campo de dados, dá um 250, a mensagem foi aceita, o cliente diz, bom, não quero mandar mais nada, ele poderia fazer um mail from de novo a partir daí, então quer dizer, a partir do 250 que a mensagem foi aceita, ele pode voltar para um novo mail from, mas aqui só foi um único e-mail, dita quit, e o servidor diz 221, estou fechando a conexão, e a partir daí o túnel TCP se desfaz. Você pode testar, eu digo a vocês que hoje em dia é muito difícil achar um servidor de correio eletrônico aberto para que você possa fazer isso. Então, provavelmente, se você tentar aqui no da Univale, você vai conseguir dialogar, mas certamente falha. Não sei se a gente tem muita sorte aqui. Telnet, smtp.univale.br. Eu estou atuando agora como um cliente do serviço SMTP na porta 25. Ó, já nem está mais aberta, porque há novas diretrizes para evitar spam que sugerem o uso de outras portas, como a Exchange, a Microsoft. As portas não precisam ser padronizadas o tempo todo, já que ele fala os dois diálogos, o padronizado SMTP e o proprietário Exchange. Mas você pode digitar comandos hello com L só,
mail from, RCPT2, data e quit para mandar mensagens também, caso ainda encontre um servidor SMTP ligado. Últimas coisas que dá para falar sobre ele é que o HTTP tem essa função mais de você pedir, você pede e recebe, o SMTP pode empurrar uma mensagem para frente, apesar de que é cliente-servidor, porque é o cliente que inicia a conexão. Ambos usam ASCII, FTP também, né, entra nessa história. HTTP, o objeto é encapsulado em sua própria resposta, vê o cabeçalho e o corpo, e o SMTP, múltiplos objetos podem fazer parte de uma mensagem multiparte, que é aquela de quando você tem o texto, mas você arrasta um arquivo para dentro da mensagem e vira texto e arquivo tudo junto. No HTTP não pode. O método POST da HTTP, em que você anexa texto e um anexo em formulário, até pode ter alguma variação sobre isso, uma discussão em aberto. Bom, é isso, as palavras finais. A mensagem de correio acaba tendo essa característica, você pode defini-la segundo essa imagem, né? Um monte de cabeçalhos mail from, RCPT2, data, e o corpo que vem abaixo do data, até o ponto e o enter. E aí entra a questão, como é que esse Bob à direita pega suas mensagens se não é por SMTP? Isso acontece por POP ou IMAP ou HTTP se você usa um webmail, né? No caso do POP, eu particularmente já usei muito, e você tem o cliente fazendo assim, conecta na porta 110, não aparece aqui, mas é 110, e aí o servidor que dá o primeiro olá. O servidor diz assim, olá, eu sou o servidor POP3 e estou pronto. E realmente vem, a mensagem não é numerada não, ela é mais ok POP3. A partir daqui é opcional, mas até aqui é obrigatório. Aí o usuário digita o seu login, a parte esquerda do arroba, tipicamente, né? No meu caso fb@univale.br. Por POP3 seria fb. Pode ser fb@univale.br para quem autentica múltiplos domínios, não é um problema. O servidor dá um ok, o cliente diz agora minha senha, e é assim mesmo, a senha vai texto em claro, na caruda, na terceira linha. Pass hungry, que a senha é hungry, o servidor vai dizer assim, ok, usuário logado com sucesso. E essa foi a fase de autenticação, né, autorização. Aí depois vem assim, cliente uma vez autenticado, aperta list, ele recebe até aqui esse ponto, significando que ele tem duas mensagens, a 1 e a 2. A primeira tem 498 letras, a segunda tem 912 letras. E, eventualmente, alguns clientes botam aspas aqui e abrem o assunto, né, o campo de assunto aqui. Então você pode saber o que é, ou remetente, para você saber que mensagem é. E aí você pode digitar assim, RETR1, aí é uma coisa que você não vai ler e-mail desse jeito, até funciona, mas não é prático, você quer que um programa de computador faça isso para você. A mensagem é despejada nessa linha, se for 1000 linhas, vai ter 1000 linhas aqui, até um ponto, e aí o cliente para de ouvir. O cliente apaga a primeira mensagem, pede pela segunda, recebe o conteúdo da mensagem 1, está correto, porque a partir do momento que você apagou a mensagem 1, a 2 passa a ser a 1, então ele dá um RETR na 2 e lê o conteúdo da 1, que é a nova mensagem 1, já que a fila andou, né, uma estrutura de fila, delete 2 e quit, fim. Aí o servidor dá um ok, POP3 desconectado. Fim da conversa. Esse é o POP3, é muito diferente dos demais, mas ainda assim é um monte de caractere ASCII do cliente pedindo para o servidor e vice-versa. Download exclui, tipicamente significa que o servidor não tende a guardar cotas, o servidor acaba tendo uma fila apenas temporária, 1 MB, 2, 10, 20, 30 MB, 1 GB que seja, mas baixa e apaga. Você até pode fazer download e manter, mas não tem a noção de mensagem lida, não lida, não tem fila de saída, não faz nada disso, é só pegar mensagens que estão aguardando para você pegar e abaixar. O IMAP não, o IMAP ele já tem a noção de pasta virtual no servidor, tem a noção de que a mensagem pode estar lida, enviada, não enviada, e você pode consultar mesmo as mensagens que você já enviou no passado e deixar armazenadas lá no seu servidor IMAP. Então, ele é mais elaborado e mais parecido com aquilo que a gente faz hoje em dia. No passado você não tinha disco rígido para armazenar a mensagem das pessoas, você queria que elas lessem as mensagens e apagassem logo de uma vez. Hoje em dia, como o e-mail tem muita informação corporativa, grave, complicado, você quer ter cópia no servidor, até para poder fazer investigação, controle, auditoria, todo tipo de informação transitada por e-mail revela a estratégia institucional. O IMAP imita melhor essa ideia, dá suporte melhor a ela. Por fim, no eixo cliente-servidor, a gente tem o DNS, que talvez é o mais importante porque serve de base para os demais. Ou pelo menos, não adianta estudar os demais sem estudar DNS também. Então o autor coloca assim: pessoas têm muitos identificadores, CPF, nome, passaporte, números que identificam a gente,
e o hospedeiro da internet, né, os servidores, têm 32 bits de endereçamento IP versão 4. Isso é o padrão vigente ainda. Essa ideia de memorizar números de 32 bits não seria fácil, né? Memorizar CPF de todo mundo não é fácil. Então o que a gente tem é nome popular. www.yahoo.com, www.google.com, univale.br, assim por diante. Então a questão é como você mapeia o nome num IP. Né? Essa é a questão do que o DNS resolve. Primeiro basta dizer assim como introdução e para quem está acompanhando sistemas distribuídos que DNS só existe como sistemas distribuídos porque não haveria poder computacional de todo mundo que está usando aplicações no planeta nesse instante ter uma conversão de nome em IP vinda de uma única máquina. Então o banco de dados é distribuído, de tal forma que a Univale hospeda o pedaço de DNS dela, o Google a da Google, o seu provedor do seu provedor, de tal forma que a conversão nome IP passa por várias etapas, não por uma única etapa, como é o que parece. Quer ver? Vou fazer uma coisa aqui que parece que é uma única etapa, mas na verdade não é. NSLookup www.terra.com.br converteu de nome para IP. Para mim, não parece que foi feito um monte de acessos. Parece que foi feito uma pergunta e uma resposta, mas meu servidor que respondeu é meu roteador aqui de casa. Meu roteador de casa não sabe qual é o endereço IP do Terra. Ele teve que recorrer a um servidor raiz, a um outro servidor intermediário e aí ao servidor DNS do Terra. Pelo menos essas 3 etapas, para não dizer outras. Eu vou dar um exemplo mais claro ali adiante, mas é isso. Né? Quer dizer, é assim que funciona. A resposta não é autoritativa porque meu roteador não é o dono do domínio do Terra. Então, aí aparece que a resposta não é autoritativa, como a gente pode ver aqui. Ele é meramente um espelho dessa pergunta. O banco de dados é distribuído, portanto, são vários servidores. Tipicamente, para você montar um servidor DNS na internet, você tem que usar 2 máquinas, 2 endereços IP e lá dentro hospedar um nome de domínio. Você vê, então, portanto, que não existe DNS que não seja um sistema distribuído. Todo DNS é um sistema distribuído. O protocolo de aplicação se comunica para resolver nomes. Existe uma função em C dos sockets TCP/IP que se chama getHostByName. Obviamente existem variações em .NET em Java. getHostByName. É um tipo char, né, a resposta dela, ou um string, na verdade. E aí você você passa para ela um nome e recebe um endereço IP como resposta. Então a função, obviamente, como todas as funções abstraem o pedido, né, passa como parâmetro um hostname e recebe um host entity, mas é uma coleção de caracteres aí para você poder, depois de converter o nome em IP, fazer a requisição propriamente dita. Quer dizer que não existe acessar o site da Univale sem passar pelo IP. Né? Tem que passar pela conversão do IP. Então primeiro converte o IP e depois segue adiante fazendo o acesso que você gostaria de fazer. Também tem outras funções que o DNS faz, como por exemplo converter um IP para nome, mas é secundário ao estudo. Tá? Eu te digo que é uma coisa curiosa para a gente ver em outro momento e não exatamente um conteúdo essencial. Os servidores de DNS traduzem o nome do hospedeiro em endereço IP, pode ser usado apelido. Então, por exemplo, vamos supor que a Univale tenha que hospedar numa mesma máquina, no mesmo computador, o mesmo IP, o www.univale.br e o intranet.univale.br. Você pode dizer que o nome é www e o apelido é intranet. Para onde o www virar IP, o intranet vai atrás. É um exemplo de necessidade para nome canônico. Os apelidos, então, são variados, tipicamente tem a ver com isso, você ter que dar vários nomes para uma única máquina. Isso é interessante. Eu, por exemplo, hospedo dezenas de sites numa única endereço IP e cada um desses sites tem um nome diferente para ser acessado, economia, né? Distribuir carga também, você pode ter o contrário, então, um servidor de DNS, ele pode fazer com que o primeiro visitante de uma página vá para o servidor 1, o segundo para o 2, o terceiro para o 1, o quarto para o 2, o quinto para o 1, o sexto para o 2, fazendo um revezamento para a distribuição de carga. Isso é muito legal de fazer, é um experimento para fazermos em aula presencial. Por que não dá para centralizar? Porque se um dia você tivesse um servidor DNS único e ele parasse de funcionar, todo mundo acreditaria que a internet parou de funcionar porque ninguém consegue mais converter nome em IP, quando na verdade é só o serviço DNS parou. O volume de tráfego seria absurdo e o banco de dados centralizado, se for longe, a latência fica grande, você não poderia parar para fazer manutenção. Então você não consegue imaginar um DNS assim. A lista telefônica é um exemplo, para quem conheceu isso, um exemplo de analogia com o DNS. Você tem um monte de nomes e um monte de telefones ao lado.
né? Procura a pessoa pelo sobrenome. Se fosse uma só lista na cidade, a competição seria grande, mas como cada um recebe uma lista em casa, cada um pode fazer a conversão quando quiser, sem um conflitar com o outro. Além de ser distribuído, ele é hierárquico, o que significa que existem alguns poucos servidores de DNS raiz no planeta, eu digo 13, 14 e 15, com os seus respectivos espelhos, inclusive no Brasil, uns 80. Quem monta o servidor DNS tem que pegar uma cópia dessa lista, porque essa lista é realmente estática. Quer dizer que essa lista não é distribuída. Você tem que pegar lá os root name servers. É uma lista que todo mundo que vai montar um servidor tem que acessar. É um arquivo texto, alguns nomes, alguns IPs. E o teu servidor de DNS, quando não souber o que fazer com um nome para IP, não sabe como converter o IP do Terra, recorrerá a um desses servidores raiz para obter a resposta. Então essa parte ela é dependente de um arquivo texto. Você baixa um TXT com essa informação aqui, são esses os nomes, e esses computadores convertem, eles parecem IPs não roteáveis, né, porque começa com 92, mas são roteáveis, porque não roteável é a partir de 68, apenas, né, o prefixo. Então você tem aí a lista de servidores raiz que todo mundo que configura um servidor DNS precisa obter e operar, né? Tá aqui a lista dos 13 servidores raiz. O Brasil tem um deles, mas não é um servidor raiz, vamos dizer, raiz, original. Ele é um servidor espelhado de um na Europa ou de um nos Estados Unidos. Então eles fazem a primeira parte da tarefa, que é hospedar o .com, o .net, o .org, o .br e assim por diante. O que está à esquerda, como univale.br, já não é lá que fica, ficaria em um servidor de segundo nível como esse Edu, e aí o servidor da Univale aqui embaixo atendendo www.univale.br. Então o BR está aqui, o Univale está aqui, são duas máquinas instaladas no data center da universidade, e você pode botar um monte de nomes à esquerda desse ali facilmente. Então cada um alimenta uma parte do sistema. Aqui uma visão geográfica dos 13 servidores raiz. Não é uma coisa que imutável, ela pode mudar, mas é óbvio que isso coincide com a época em que a internet foi montada, o Departamento de Defesa, a entidade VeriSign, tem uma parte importante, a entidade lá, a NASA, o Internet Software Consortium em Palo Alto. Então, faz todo sentido que seja nesses locais, né? Então, quando você acessa o servidor do Google, 8.8.8.8, ele está num segundo nível abaixo de qualquer um desses aí, ou abaixo de vários desses aí ao mesmo tempo. Os servidores de TLD, Top Level Domain, eles ficam a um passo abaixo, eles hospedam então tudo que está à esquerda do BR, tudo que está à esquerda do K, tudo que está à esquerda do FR e assim por diante, mas não todo o nome completo. Por exemplo, laboratório de redes.univale.br seria laboratório de redes resolvido dentro da Univale, ponto Univale resolvido no comitê gestor, que é o TLD, e o ponto .br lá na raiz. Aquela questão de autoridade a gente já falou, só vem com autoridade quando você pede para a empresa que está realmente resolvendo o nome em IP, e não para qualquer intermediário no meio do caminho. Os servidores de nome local que você monta na sua máquina podem existir, podem acelerar o acesso. Você pode botar no seu roteador da internet, certamente ele tem um, né? Assim como aqui em casa. Ele não faz parte da hierarquia, ele é um consultor remoto, ele não guarda nada, ele não serve nada, ele só consome, né? O que meu roteador wireless aqui em casa faz é isso. O modem ADSL da sua casa também só faz isso. Então ele atua como proxy, não de HTTP, mas de DNS. Aqui você tem uma resolução de nomes do jeito que ela mais normalmente acontece. O cenário é o seguinte, você tem um hospedeiro à esquerda, querendo acessar o servidor à direita, chamado gaia.cs.mes.edu. O gaia.cs.mes.edu, o nome Gaia está catalogado dentro do servidor local de DNS da entidade mes.edu. E o mes está no TLD e o edu está na raiz. Ok? Eu vou tentar pegar uma canetinha aqui para deixar isso bem claro. Preste bastante atenção porque é uma coisa difícil de entender e que, uma vez compreendida, faz todo sentido. O Gaia é uma resposta que é um nome em IP que está dentro de um catálogozinho hospedado num servidor DNS que está geograficamente lá perto. O .cs, ele é o domínio do catálogo. Esse aqui é o nome do host, esse aqui é o nome do domínio, que tem o catálogo com todas as respostas do que está à esquerda. Então, Gaia está à esquerda de CS, Gaia é uma resposta que esse DNS pode responder. O nome UMES, que é servido pela máquina de DNS dentro dessa universidade, está lá dentro,
O nome e o MES, ele é resolvido por fora. Ele está ali dentro, é resolvido aqui. E o EDU atende a tudo que você quiser saber à esquerda do que está do EDU por meio do servidor raiz. Ok? Então, você tem a distribuição. O ponto .edu sabe quem é o MES sabe quem é CS, CS sabe quem é Gaia. Exatamente nessa ordem. Vamos ver como é que fica. Eu peço para o meu roteador, né, o sys.poly.edu pede para o dns.poly.edu quem é Gaia. Esse servidor DNS local não sabe, ele pergunta para a raiz diz, olha, eu não sei quem é o Gaia, mas eu sei quem é o MES. Aí o teu roteador, o teu servidor DNS local fala, muito bem, então agora eu não sei quem é Gaia e sei quem é o MES. Aí aqui vem a pergunta, o servidor DNS top level, esse o MES começa aonde na hierarquia DNS? Eu quero o Gaia. Vai dizer, bom, o Gaia eu não sei quem é, mas eu sei quem é o CS. Então aqui está o endereço IP do CS. Aí o teu servidor DNS local, bom, agora eu já sei quem é o CS na hierarquia. Eu vou perguntar ao CS, quem é o Gaia? Aí na etapa 6, felizmente, o CS vai dizer, bom, eu sou o dns.cs.mes.edu, eu sei quem é o Gaia. A resposta é IP1234. Então o set é a resposta 1234, o teu servidor DNS vai dizer, bom, agora eu sei quem é o Gaia. O endereço IP do Gaia eu vou dizer para o meu hospedeiro que é, né, o 45678. Então, houve resposta de DNS, veio IPs no 3, no 5, no 7 e no 8. No 3, no 5, no 7 e no 8 é o IP a resposta, mas não o mesmo IP. No 2 veio a resposta, na etapa 3 veio o IP que é usado na pergunta do 4, no 5 veio a do 6 e no 7 veio a do 8. Ok? Eu sugiro que você leia pelo livro, ouça de novo, tente explicar para um colega, caso você tenha alunos, amigos presenciais, tente ouvir de outra pessoa essa explicação, mas ela tem que fechar. A raiz guarda o primeiro nome à esquerda, o primeiro nome à esquerda guarda o segundo nome à esquerda, o segundo nome à esquerda guarda o terceiro, que converte para o quarto. Que é o Gaia que você quer no final das contas, por isso o quarto item. Aqui existe a consulta recursiva. Eu poderia dizer a você que a consulta recursiva ela é válida, mas ela é improvável de acontecer, porque você não vai querer encarregar, você, quer dizer, o projetista de protocolo, não vai querer sobrecarregar um servidor DNS raiz com a tarefa de ficar resolvendo um monte de nome em IP. Até acredito que o servidor do Google, que é o 8888, e o servidor que são intermediários, e o 1111 da CloudFront ou da Cloudflare, tenham essa característica de querer fazer cache, mas não é o caso na raiz, apesar de ser possível. Nesse exemplo seria assim. Você pede para o seu servidor de DNS local quem é o Gaia, ele não sabe, ele pergunta na raiz e ele para de perguntar. Aí o servidor de DNS raiz desenrola toda a série de perguntas necessárias. Eu não conheço implementação prática dessa abordagem porque ela sobrecarrega os servidores de DNS. Se você conhecer, você pode comentar comigo, mas a princípio, o primeiro exemplo é mais verdadeiro porque ele é mais distribuído. Esse aqui sobrecarrega os servidores de DNS na tarefa de desenrolar a consulta recursiva. É igual a programação, ainda cabe dizer que o DNS tem a questão de caching e de atualização de registros. Por exemplo, eu fazia um dia que eu não acessava o site do Terra, um mês, sei lá. Se eu pedir agora de novo quem é o site do Terra, provavelmente agora meu roteador já sabia que os servidores do Terra estão em 208.84.224.116. Se meu roteador sabia disso há 10 minutos atrás, ele pode não perguntar de novo, porque esse tempo pode ser razoável. Você pode entender que sim. O protocolo permite que você mexa nesses tempos. Então, a gente vai ver exatamente como isso funciona nesse ou no próximo slide. O tipo A do DNS guarda nome, é o mais usado. Então, você quer, na verdade, quando monta um servidor de DNS, montar registros tipo A, para converter www.univale.br em endereço IP. Essa pergunta para frente. E tipo NS é para identificar os próprios servidores de nome de domínio. Então você pode ter 5, 3, 20, 30 servidores de domínio. Os NS vão marcar quem são todos eles. O tipo CNAME, que é a pergunta canônica, assim como o autor diz ali, www.ibm.com, é na realidade servereast.backup2.ibm.com, justamente porque ele tem ali uma característica de que esse é um nome popular e esse é o nome de infraestrutura que eles usam. Então o nome canônico segue o nome canônico segue o nome formal, segue o nome real.
e para a organização de infraestrutura faz bastante sentido. O tipo MX foi um tipo adicionado ao DNS para dar suporte ao correio eletrônico. Nenhum protocolo precisa de adições no DNS, só o correio eletrônico precisa, o resto funciona todos em cima do tipo A. E o motivo do MX ali é dar prioridade entre servidores de correio. Você pode ter 50 servidores de correio atendendo a 1 milhão de usuários, e o MX vai revezar entre os 50 quem vai receber mensagem, quem vai mandar mensagem. E aí você tem mais de uma máquina, uma característica distribuída também para isso. A designação genérica das entradas de DNS tem essa característica que aparece aqui no quadro. O DNS usa UDP, isso pode causar estranheza, porque DNS é para ser íntegro, mas ao mesmo tempo ele tem que ser rápido, e nesse caso abre-se mão da integridade em favor da velocidade. DNS está sujeito a falhar de vez em quando por usar UDP e não TCP, mas uma query de DNS, uma pergunta de DNS, tem essa estrutura aqui, que fica bem exemplificada por definições. Vou mostrar aqui para vocês na prática por definições desse tipo aqui, ó. Bind, que é o nome do servidor DNS assim, mais usado no mundo todo. DNS Entry Example, também chamado de Zone. Então, aquela designação genérica ali, eu prefiro mostrar um arquivo de zona na prática. Eu, quando vou montar servidor DNS, começo editando um arquivo desses aqui mesmo. Então, literalmente, você pega aqui, copia o arquivo de zona. Quem usa o Windows Server faz isso numa janelinha toda cuidadosa lá, né? Típico da interface da Microsoft. Mas fora do ambiente Windows é assim que funciona. Exemplo.com é o exemplo em questão. Ele tem um ponto no final para designar fim da hierarquia. Realmente é ponto final. Você tem um tempo de vida de 86.400 segundos, né? Essa é uma quantidade aí de horas e de dias. A arroba indica o começo de autoridade, Start of Authority, em dns1.exemplo.com, então significa que exemplo.com é servido por DNS1, pelo menos por essa máquina. Na segunda máquina ele vai estar com essa designação, né? Aqui estão as entradas de DNS do domínio, são duas máquinas que servem. Uma delas é o dns1.exemplo.com e o e-mail da pessoa é hostmaster@exemplo.com. Aí você me diz assim, não, mas por que não está arroba? Porque arroba é uma palavra reservada desse pedacinho aqui. Então você não pode pôr arroba, mas isso aqui designa assim, havendo problemas de DNS desse exemplo, o e-mail é hostmaster@exemplo.com. Então aqui eu poderia fazer fb.univale.br para designar a minha autoridade. Havendo algum problema, é possível depurar e escrever um e-mail para o administrador. Raríssimo, tá? Isso é teoria, não é? Na prática você vai botar lá hostmaster@domínio.com. Temos um número de série. Toda vez que você mexe nas zonas abaixo, você tem que aumentar esse número de 1 para 2 ou adiante, para dar a entender a todo mundo que consome essa zona que ela alterou de dados. Então eu vim aqui e mudei para, vou botar um DNS3 também em algum lugar. Então, ao final da operação, eu venho aqui e altero em mais um. Não só isso, né? Você pode ter a padronização. Aqui dá para dizer que essa zona foi feita em 2001, em junho, no dia 25, e foi a terceira alteração do dia. Então, se a gente fosse fazer hoje, dá 2018, 08, 16, 01, para deixá-la síncrona. Precisa ser assim? Não. Você pode começar ela em 1 e do outro dia está 2. Agora, padrão, é bom seguir, né? Recomendação. Essa zona, vamos supor que esse DNS falhe. Tá? Se ele falhar, agora, vamos dizer, o servidor do Terra lá desligou o DNS. Eu ainda posso ficar com uma cópia dessa correlação de nome IP por quanto tempo? A princípio, a cada 6 horas eu tenho que contatar esse servidor para ver se alguma coisa mudou. 21.600 segundos, 6 horas. Se ele estiver offline, eu devo tentar a cada 1 hora e não a toda hora, para não sobrecarregá-lo, não a todo minuto, né? E depois de uma semana, caso eu não tenha mais conseguido contatar esse servidor DNS, eu devo entender que nada mais do que eu guardei em cache é válido. Tá certo? Enfim, esses são os parâmetros principais. Também tem o time to leave aqui embaixo, que é um outro valor. Mas basicamente é isso. E é um ajuste avançado. Eu te digo que na maior parte das vezes você delega essa configuração aos padrões que já são bastante maduros. Mas em essência é isso. Ele lida com tolerância a faltas, tolerância a falhas, indisponibilidade. Isso é coisa de sistema distribuído e está expresso aí nesses parâmetros. Aqui estão os dois servidores de correio, um se chama mail e o outro se chama email2.exemplo.com, e aí são só nomes por enquanto, né? As entradas em NS e em MX são nome. Em A é que dá realmente IP aos bois, né? DNS1 10.0.1,
DNS2 10.0.1.2. O servidor 1, que nem foi citado anteriormente, está nesse aqui você pode ficar adicionando zonas. Então, se eu quiser registrar um nome Fabrício, minúsculo, né? Aqui nesse domínio, eu simplesmente vou dizer Fabrício in A 10.0.0.10, aqui em casa, exemplo qualquer, e aí eu ainda posso fazer que FB in cname Fabrício, ou seja, para onde o Fabrício mudar de IP, o FB vai atrás. Acabei de registrar. Faço isso, altero a zona aqui para 3, dou um reload do servidor DNS, está registrado. Então é assim que se opera DNS, né? Uma forma bem prática e enquadra nesse conteúdo teórico que aparece aqui nos slides do autor. Como ele usa datagrama UDP, é 512 bytes para fazer a pergunta ou a resposta. O que segue a partir de agora é o outro lado do estudo, que é a parte de aplicações P2P. Eu reafirmo que elas são muito menos ligadas ao que vocês vão exercer na prática profissional, raramente estarão ali em ambiente de pesquisa lidando com elas, mas é possível, isso acontece sim. E a arquitetura ela realmente é aquela contrária ao conceito original cliente-servidor, onde todos atuam como clientes e todos como servidor ao mesmo tempo, o que torna a coisa mais difícil de gerenciar, mais difícil de auditar, mais difícil de controlar, mais fácil de distribuir, mais fácil de replicar, mas também são computadores que estão sujeitos a ficar desligados, a sumirem do mapa, a estragar. Então, para a preservação de longo prazo da informação, também não fazem muito sentido. Daí, talvez, a razão deles não estarem tão ligados à realidade profissional. O que mais é interessante, talvez, da arquitetura P2P é que você tem a garantia da distribuição acontecendo conforme o número de comunicantes aumenta, né? Ao aumentar o número de comunicantes, simplesmente dá para dizer assim, e aqui o autor ilustra com a fórmula, de que quanto mais gente operando, melhor fica. Essa é uma vantagem incomparável que nenhum modelo cliente-servidor tradicional dá. Pode ter certeza lá que para manter uma rede como o Facebook, que não é peer-to-peer, o YouTube, que não é peer-to-peer, são necessários milhões de servidores em milhares de lugares ou em dezenas de lugares, em data centers massivos. E não é o caso com ponto a ponto, porque cada computador que participa da rede é ao mesmo tempo a fonte da onde esses arquivos são servidos, né? O BitTorrent ilustra muito bem a ideia. Você tem um computador rastreador, ou 5 ou 6, mas você tem que manter essa estrutura. Então, seu investimento para fazer uma rede ponto a ponto é contratar rastreadores. Um rastreador pode dar conta lá de milhões de arquivos, porque ele só tem o endereço na malha de quem possui o arquivo, quem está online, quem não está, né? Então, é um catálogo. O catálogo ele é muito mais enxuto do que a informação propriamente dita, né? Só pensar nas estruturas de dados aí, onde você tem o índice de uma coisa e os objetos da coisa. Então, os objetos são grandes, o índice não necessariamente, ele até é enxuto, né? Gasta pouco espaço. Então, é muito viável ter rastreadores em computadores normais, a pessoa só obtém a lista de dados das informações dos arquivos e passa a trocar pedaços com todo mundo que tem o arquivo propriamente dito. Essa é uma distribuição, ela é pura peer-to-peer? Não é pura, porque você tem o rastreador ali para te indexar, mas é só no momento de contato inicial, né? Hoje em dia o rastreador é muito mais uma interface web, cliente-servidor, e a BitTorrent é o protocolo peer-to-peer quase que puro, né? Ele ainda está restrito a ter que consultar rastreadores, o que invalida a ideia do purismo, mas segue dentro desses conceitos de liberdade para distribuição do conteúdo, replicação, existência do mesmo arquivo em vários lugares, porém não há resiliência, os computadores estragam, desligam e assim por diante. Então essa é a premissa, né, do ponto a ponto, que a gente aqui no nosso estudo não vai dar maior atenção. Até existem outros conteúdos que seguem na apresentação do Kurose, mas eu acho que com isso a gente já obteve o conteúdo central da camada de aplicação. Eu sugiro que você leia o capítulo 2 do Kurose, da edição mais nova, que você encontrar, do sexta edição, por exemplo, e cruze, né? Cruze com esse vídeo. Ou seja, assista eventualmente mais uma vez, se tiver tempo, oportunidade, esteja estudando para uma prova em particular, mas vendo o livro ao lado, eu te garanto que vai fazer mais sentido, vai ter mais palavreados ali no texto que complementam a fala, né? A fala é sempre menos adequada no formalismo do que o texto, e espero que você tenha conseguido captar a mensagem
tenha ficado claro e que, em sendo avaliado num concurso, numa prova, onde for, você encontre as respostas que precisa, tá certo? Eu fico por aqui, desejo a todos e todas boa sorte, bom estudo e até a próxima.